Olá, nono ano. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre equações do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. E aí, hoje a gente vai para a segunda parte da fórmula também. Na aula passada a gente parou no cálculo do delta. Inclusive, vocês responderam um formulário, né, fazendo alguns exercícios. E eu dei uma olhada e eu vi que a maioria está no caminho certo. Alguns acertaram todos, alguns erraram um sinalzinho ou outro ali, mas eu consegui ver pela resposta que foi assinalada qual foi o erro que vocês, que alguns, né, cometeram. Então, a maioria está indo no caminho certo. É só a gente continuar fazendo mais atividade, mais exercício, que a gente vai entender bem aí como é que faz. Então, vamos lá. Eu vou começar hoje com um exemplo que vocês já viram na aula passada, a primeira parte, né, que é esse exemplo aqui. E aí a gente vai revisar rapidinho a primeira parte e focar na segunda, que a gente ainda não tinha chegado na aula passada. Então, a nossa fórmula aqui, a gente tem a equação 1x² mais 5x mais 6 igual a zero. Sempre que for usar Bhaskara, a gente começa identificando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembra que o A é sempre quem acompanha a letra A ao quadrado, nesse caso é 1. O B é quem acompanha a letra sozinha, nesse caso é o 5. E o C é o número que está sozinho, nesse caso, o 6. Se algum for negativo, o sinal vai junto. Mas aqui era todo mundo positivo, então não precisa colocar o sinal. Aí a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Primeira parte, que é o cálculo do delta, esse triângulo aqui. E aí a gente vai calcular delta seguindo a fórmula. B elevado ao quadrado, e eu sei que o B vale 5. Então, 5 elevado ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes quem é o A? A gente sabe que o nosso A é 1. Vezes quem é o C? A gente sabe que o nosso C é 6. Agora a gente resolve delta. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos, não tem regrinha de sinal aqui porque só tem um sinal de negativo. Então, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. E aí a gente termina o cálculo do delta. 25 tira 24, 1. Até aqui a gente fez a aula passada. Agora a gente termina o cálculo porque a gente ainda não respondeu a nossa pergunta. A gente ainda não calculou x. Coloquei aqui no cantinho quanto vale o A, o B, o C e o delta, porque a gente vai precisar de todas essas informações agora para calcular o x, que é a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, eu quero calcular x e eu preciso seguir uma fórmula que está aí em cima. Menos b, e o b eu sei que é 5, tá aqui. Então, eu vou trocar onde tinha b pelo valor do b. Mais ou menos é da fórmula, então eu continuo seguindo mais ou menos da fórmula, raiz quadrada da fórmula, delta eu acabei de calcular e a gente viu que vale 1. Então, onde tem delta, a gente troca pelo valor do delta. Dividido 2 vezes A. Quem é o A? Tá aqui, ó. O A vale 1. Agora, a gente começa a resolver essa equação. Vou fazer aqui do lado, começo da resolução. Menos 5 não tem o que eu fazer por enquanto. Vai continuar aí. Menos 5. Mais ou menos não tem o que eu fazer ainda, porque primeiro eu preciso resolver essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 1 vezes 1 dá 1. Dividido. 2 vezes 1 eu posso fazer. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou para a parte final. Deixa eu arrumar esse 5 que tá feio. Parte final, atenção. Equação do segundo grau, expoente 2, tem dois resultados. Vai ter dois valores para o x. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Estão vendo que tem um mais e um menos aqui, ó? Dois resultados. Primeiro, eu vou chamar assim, ó, x1, para o primeiro que eu vou fazer, que é o positivo. Aí eu vou retomar aquilo que estava ali na etapa anterior. Menos 5. Só que agora eu não vou mais escrever mais e menos. Eu vou escrever só o mais. Porque eu estou fazendo uma etapa. 1 dividido por 2.
Só que eu também vou precisar fazer um para esse menos que está aqui, ó. Então, eu vou chamar de x2, é o meu segundo resultado. Repete tudo de novo, menos 5, só que agora é negativo aqui, ó. O mais eu usei em cima, o menos eu vou usar embaixo. 1 dividido por 2. Agora a gente vai começar a resolver cada uma das duas partes. Até vou trocar de cor para destacar aqui. Resolvendo. Menos 5 mais 1. Estava devendo 5, paguei 1. Continuo devendo 4. Dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, regra de sinal. Menos com mais, menos. 4 dividido por 2, 2. Esse é um dos nossos resultados, valor de x. Lá embaixo, no x2, devo 5 e devo 1. Eu estou devendo 6. Dividido por 2. De novo, regra de sinal da divisão. Menos com mais, menos. 6 dividido por 2, 3. Esse é o meu outro valor de x. Então, a solução dessa nossa equação do segundo grau, o x vale menos 2 ou o x vale menos 3. Para qualquer um desses dois resultados, a equação dá zero aqui em cima e a gente atinge o nosso objetivo. Então, respostas x igual a menos 2, x igual a menos 3. Pronto, terminou a nossa equação. Agora, vou fazer mais um exemplo rapidinho do início ao fim e depois vocês tentam. Se quiser ir pausando para tentar fazer sozinho, vai acompanhando. Esse aqui a gente não fez na aula passada. 1x² menos 3x menos 10 igual a zero. Atenção que tem número negativo aqui e eu quero chamar a atenção porque foi isso que alguns erraram no formulário da aula passada. A é quem está com x², B é quem está com o x, tem um menos, o menos tem que ir junto. C é um número que está sozinho e se tem um menos, o menos tem que ir junto. Então, A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 10. Agora sim, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Começando. Delta. Delta é igual... Deixa eu baixar para a gente conseguir ver o ABC. B ao quadrado. O B é menos 3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Eu preciso colocar entre parênteses porque ele é negativo. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Atenção que o C é menos 10. Vou colocar entre parênteses quando for negativo, porque eu sei que tem regrinha de sinal. Delta igual menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. 3 vezes 3 dá 9, negativo com negativo é positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo, então com essa primeira parte não precisa se preocupar com o sinal, sempre é positivo. Agora, menos com menos, positivo. Regra de sinal. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10, 40. Então, o delta vale 9 mais 40, 49. Primeira parte da fórmula de Bhaskara está pronta. Vamos para a segunda, cálculo do x. X é igual. Atenção que agora tem vários sinais aí para a gente analisar. Menos o valor de b. Menos da fórmula. Quem que é o nosso b? O b está aqui, ó. O b vale menos 3. Então, eu preciso colocar menos 3. O primeiro menos era da fórmula. O segundo menos é do b. Mais ou menos seguindo a fórmula, raiz quadrada. O delta a gente acabou de ver que vale 49, então troco o valor aqui, dividido 2 vezes o A, que nesse caso é 1. Vou focar aqui na nossa segunda parte. X igual, agora tem regra de sinal aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 3. Mais ou menos
Raiz quadrada de 49. 7 vezes 7 dá 49, então a raiz está aqui. 2 vezes 1, 2. E agora vem aquele esquema de fazer o x1 e o x2, as duas respostas, uma para o positivo, a outra para o negativo. Vamos resolver. Vou continuar chamando de x1 e x2, então, o meu x1 eu vou fazer para o positivo, mais 3 mais 7, divide por 2. E o meu x2 eu vou usar para o negativo. Então, ó, mais 3. Agora, o mais eu já usei, vou usar o menos agora. Menos 7 dividido pelo 2 de baixo. Resolvendo isso daqui, mais 3 mais 7, eu tenho 3, eu tenho 7, eu tenho 10. Vou colocar o sinal de mais? Pode. Dividido por 2, eu sei que 10 dividido por 2, meu primeiro valor de x está aqui. Próximo. Eu tenho 3 e eu estou devendo 7. Eu continuo devendo e agora eu devo 4. Devo 4, divide por 2, regrinha de sinal, menos com mais dá menos, 4 por 2 dá 2, resultado aqui. Então, a nossa solução desse problema aqui, dessa equação do segundo grau, x vale 5, x vale menos 2. Para esses dois valores, a nossa equação resolve e dá resultado. Então, agora eu coloquei lá no PDF da sala de aula, no último slide tem um para vocês tentarem fazer. Aconselho a tentar refazer esse sem olhar, se precisar, olha, e acompanha no PDF que tem mais um lá para vocês fazerem e nas próximas aulas a gente continua. Qualquer dúvida vai me chamando na sala de aula.